Capítulo 3. Da Educação, da Cultura e dos Esportes e Lazer. Seção 1. Da Educação. Artigo 237. A educação, ministrada com base nos princípios estabelecidos no artigo 205 e seguintes da Constituição Federal e inspirada nos princípios de liberdade e solidariedade humana, tem por fim: inciso 1. A compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do Estado, da família e dos demais grupos que compõem a comunidade. 2. O respeito à dignidade e às liberdades fundamentais da pessoa humana. 3. O fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional. 4. O desenvolvimento integral da personalidade humana e a sua participação na obra do bem comum. Inciso 5. O preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos conhecimentos científicos e tecnológicos que lhes permitam utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades do meio, preservando-o. 6. A preservação, difusão e expansão do patrimônio cultural. 7. A condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, política ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos de classe, raça ou sexo. 8. O desenvolvimento da capacidade de elaboração e reflexão crítica da realidade. Artigo 238. A lei organizará o sistema de ensino do Estado de São Paulo, levando em conta o princípio da descentralização. Artigo 239. O poder público organizará o sistema estadual de ensino, abrangendo todos os níveis e modalidades, incluindo a especial, estabelecendo normas gerais de funcionamento para as escolas públicas estaduais e municipais, bem como para as particulares. Parágrafo 1º. Os municípios organizarão, igualmente, seus sistemas de ensino. Segundo, o poder público oferecerá atendimento especializado aos portadores de deficiências, preferencialmente na rede regular de ensino. Parágrafo 3º. As escolas particulares estarão sujeitas à fiscalização, controle e avaliação, na forma da lei. Quarto, o poder público adequará as escolas e tomará as medidas necessárias quando da construção de novos prédios, visando promover a acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e obstáculos nos espaços imobiliários. Artigo 240. Os municípios responsabilizar-se-ão prioritariamente pelo ensino fundamental, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, e pré-escolar, só podendo atuar nos níveis mais elevados quando a demanda naqueles níveis estiver plena e satisfatoriamente atendida, do ponto de vista qualitativo e quantitativo. Artigo 241. O Plano Estadual de Educação, estabelecido em lei, é de responsabilidade do Poder Público Estadual, tendo sua elaboração coordenada pelo Executivo, consultados os órgãos descentralizados do Sistema Estadual de Ensino, a comunidade educacional, e considerados os diagnósticos e necessidades apontados nos planos municipais de educação. Artigo 242. O Conselho Estadual de Educação é órgão normativo, consultivo e deliberativo do Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, com suas atribuições, organização e composição definidas em lei. Artigo 243. Os critérios para a criação de conselhos regionais e municipais de educação, sua composição e atribuições, bem como as normas para seu funcionamento, serão estabelecidos e regulamentados por lei. Artigo 244. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Artigo 245. Nos 3 níveis de ensino, será estimulada a prática de esportes individuais e coletivos, como complemento à formação integral do indivíduo. Parágrafo único. A prática referida no caput, sempre que possível, será levada em conta em face das necessidades dos portadores de deficiências. Artigo 246. É vedada a cessão de uso de próprios públicos estaduais, para o funcionamento de estabelecimentos de ensino privado de qualquer natureza. Artigo 247. A educação da criança de 0 a 6 anos, integrada ao sistema de ensino, respeitará as características próprias dessa faixa etária. Artigo 248. O órgão próprio de educação do Estado será responsável pela definição de normas, autorização de funcionamento, supervisão e fiscalização das creches e pré-escolas públicas e privadas no Estado. Parágrafo único. Aos municípios, cujos sistemas de ensino estejam organizados, será delegada competência para autorizar o funcionamento e supervisionar as instituições de educação das crianças de 0 a 6 anos de idade. Artigo 249. O ensino fundamental, com 8 anos de duração, é obrigatório para todas as crianças, a partir dos 7 anos de idade, visando a propiciar formação básica e comum indispensável a todos. Parágrafo 1º. É dever do poder público provimento, em todo o território paulista, de vagas em número suficiente para atender a demanda do ensino fundamental obrigatório e gratuito. Segundo,
a atuação da administração pública estadual no ensino público fundamental dar-se-á por meio de rede própria ou em cooperação técnica e financeira com os municípios, nos termos do artigo 36 da Constituição Federal, assegurando a existência de escolas com corpo técnico qualificado e elevado padrão de qualidade, devendo ser definidas com os municípios formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Parágrafo 3º. O ensino fundamental público e gratuito será também garantido aos jovens e adultos que, na idade própria, a ele não tiveram acesso, e terá organização adequada às características dos alunos. Quarto, caberá ao poder público prover o ensino fundamental diurno e noturno, regular e supletivo, adequado às condições de vida do educando que já tem ingressado no mercado de trabalho. Parágrafo 5º. É permitida a matrícula no ensino fundamental, a partir dos 6 anos de idade, desde que plenamente atendida a demanda das crianças de 7 anos de idade. Artigo 250. O poder público responsabilizar-se-á pela manutenção e expansão do ensino médio, público e gratuito, inclusive para os jovens e adultos que, na idade própria, a ele não tiveram acesso, tomando providências para universalizá-lo. Parágrafo 1º. O Estado proverá o atendimento do ensino médio em curso diurno e noturno, regular e supletivo, aos jovens e adultos, especialmente trabalhadores, de forma compatível com suas condições de vida. Segundo, além de outras modalidades que a lei vier a estabelecer no ensino médio, fica assegurada a especificidade do curso de formação do magistério para a pré-escola e das 4 primeiras séries do ensino fundamental, inclusive com formação de docentes para atuarem na educação de portadores de deficiências. Artigo 251. A lei assegurará a valorização dos profissionais de ensino, mediante fixação de planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional, carga horária compatível com o exercício das funções e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Artigo 252. O Estado manterá seu próprio sistema de ensino superior, articulado com os demais níveis. Parágrafo único. O sistema de ensino superior do Estado de São Paulo incluirá universidades e outros estabelecimentos. Artigo 253. A organização do sistema de ensino superior do Estado será orientada para a ampliação do número de vagas oferecidas no ensino público diurno e noturno, respeitadas as condições para a manutenção da qualidade de ensino e do desenvolvimento da pesquisa. Parágrafo único. As universidades públicas estaduais deverão manter cursos noturnos que, no conjunto de suas unidades, correspondam a 1/3 pelo menos, do total das vagas por elas oferecidas. Artigo 254. A autonomia da universidade será exercida, respeitando, nos termos do seu estatuto, a necessária democratização do ensino e a responsabilidade pública da instituição, observados os seguintes princípios. Inciso 1. Utilização dos recursos de forma a ampliar o atendimento à demanda social, tanto mediante cursos regulares, quanto atividades de extensão. 2. Representação e participação de todos os segmentos da comunidade interna nos órgãos decisórios e na escolha de dirigentes, na forma de seus estatutos. Parágrafo 1º. A lei criará formas de participação da sociedade, por meio de instâncias públicas externas à universidade, na avaliação do desempenho da gestão dos recursos. Segundo, é facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Artigo 255. O Estado aplicará, anualmente, na manutenção e no desenvolvimento do ensino público, no mínimo, 30% da receita resultante de impostos, incluindo recursos provenientes de transferências. Parágrafo único. A lei definirá as despesas que se caracterizem como manutenção e desenvolvimento do ensino. Artigo 256. O Estado e os municípios publicarão, até 30 dias após o encerramento de cada trimestre, informações completas sobre receitas arrecadadas e transferências de recursos destinados à educação, nesse período e discriminadas por nível de ensino. Artigo 257. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino fundamental. Parágrafo único. Parcela dos recursos públicos destinados à educação deverá ser utilizada em programas integrados de aperfeiçoamento e atualização para os educadores em exercício no ensino público. Artigo 258. O poder público poderá, mediante convênio, destinar parcela dos recursos de que trata o artigo 255 a instituições filantrópicas, definidas em lei, para a manutenção e o desenvolvimento de atendimento educacional, especializado e gratuito a educandos portadores de necessidades especiais. Seção 2. Da Cultura. Artigo 259. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão de suas manifestações. Artigo 260. Constituem patrimônio cultural estadual os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,
portadores de referências à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade nos quais se incluem. Inciso 1. As formas de expressão. 2. As criações científicas, artísticas e tecnológicas. 3. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. 4. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Artigo 261. O poder público pesquisará, identificará, protegerá e valorizará o patrimônio cultural paulista, através do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, CONDEFAAT, na forma que a lei estabelecer. Artigo 262. O poder público incentivará a livre manifestação cultural mediante: inciso 1. Criação, manutenção e abertura de espaços públicos devidamente equipados e capazes de garantir a produção, divulgação e apresentação das manifestações culturais e artísticas. 2. Desenvolvimento de intercâmbio cultural e artístico com os municípios, integração de programas culturais e apoio à instalação de casas de cultura e de bibliotecas públicas. 3. Acesso aos acervos das bibliotecas, museus, arquivos e congêneres. 4. Promoção do aperfeiçoamento e valorização dos profissionais da cultura. Inciso 5. Planejamento e gestão do conjunto das ações, garantida a participação de representantes da comunidade. 6. Compromisso do Estado de resguardar e defender a integridade, pluralidade, independência e autenticidade das culturas brasileiras, em seu território. 7. Cumprimento, por parte do Estado, de uma política cultural não intervencionista, visando a participação de todos na vida cultural. 8. Preservação dos documentos, obras e demais registros de valor histórico ou científico. Artigo 263. A lei estimulará, mediante mecanismos específicos, os empreendimentos privados que se voltem à preservação e à restauração do patrimônio cultural do Estado, bem como incentivará os proprietários de bens culturais tombados, que atendam às recomendações de preservação do patrimônio cultural. Artigo 263-A. É facultado ao poder público vincular a Fundo Estadual de Fomento à Cultura até 0,5% de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de: inciso 1. Despesas com pessoal e encargos sociais. 2. Serviço da dívida. 3. Qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. Seção 3. Dos esportes e lazer. Artigo 264. O Estado apoiará e incentivará as práticas esportivas formais e não formais, como direito de todos. Artigo 265. O poder público apoiará e incentivará o lazer como forma de integração social. Artigo 266. As ações do poder público e a destinação de recursos orçamentários para o setor darão prioridade: inciso 1. Ao esporte educacional, ao esporte comunitário e, na forma da lei, ao esporte de alto rendimento. 2. Ao lazer popular. 3. À construção e manutenção de espaços devidamente equipados para as práticas esportivas e o lazer. 4. À promoção, estímulo e orientação à prática e difusão da educação física. Inciso 5. A adequação dos locais já existentes e previsão de medidas necessárias quando da construção de novos espaços, tendo em vista a prática de esportes e atividades de lazer por parte dos portadores de deficiências, idosos e gestantes, de maneira integrada aos demais cidadãos. Parágrafo único. O poder público estimulará e apoiará as entidades e associações da comunidade dedicadas às práticas esportivas. Artigo 267. O poder público incrementará a prática esportiva às crianças, aos idosos e aos portadores de deficiências. Capítulo 4. Da Ciência e Tecnologia. Artigo 268. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica. Parágrafo 1º. A pesquisa científica receberá tratamento prioritário do Estado, diretamente ou por meio de seus agentes financiadores de fomento, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência. Segundo, a pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas sociais e ambientais e para o desenvolvimento do sistema produtivo, procurando harmonizá-lo com os direitos fundamentais e sociais dos cidadãos. Artigo 269. O Estado manterá Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia com o objetivo de formular, acompanhar, avaliar e reformular a política estadual científica e tecnológica e coordenar os diferentes programas de pesquisa. Parágrafo 1º. A política a ser definida pelo Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia deverá orientar-se pelas seguintes diretrizes: 1. Desenvolvimento do sistema produtivo estadual. 2. Aproveitamento racional dos recursos naturais, preservação e recuperação do meio ambiente.
3. Aperfeiçoamento das atividades dos órgãos e entidades responsáveis pela pesquisa científica e tecnológica. 4. Garantia de acesso da população aos benefícios do desenvolvimento científico e tecnológico. 5. Atenção especial às empresas nacionais, notadamente as médias, pequenas e microempresas. Segundo, a estrutura, organização, composição e competência desse conselho serão definidas em lei. Artigo 270. O poder público apoiará e estimulará, mediante mecanismos definidos em lei, instituições e empresas que investam em pesquisa e criação de tecnologia, observado o disposto no artigo 218, parágrafo 4º, da Constituição Federal. Artigo 271. O Estado destinará o mínimo de 1% de sua receita tributária à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, como renda de sua privativa administração, para aplicação em desenvolvimento científico e tecnológico. Parágrafo único. A dotação fixada no caput, excluída a parcela de transferência aos municípios, de acordo com o artigo 158, 4, da Constituição Federal, será transferida mensalmente, devendo o percentual ser calculado sobre a arrecadação do mês de referência e ser pago no mês subsequente. Artigo 272. O patrimônio físico, cultural e científico dos museus, institutos e centros de pesquisa da administração direta, indireta e fundacional são inalienáveis e intransferíveis, sem audiência da comunidade científica e aprovação prévia do Poder Legislativo. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à doação de equipamentos e insumos para pesquisa, quando feita por entidade pública de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica, para outra entidade pública da área de ensino e pesquisa em ciência e tecnologia. Capítulo 5. Da comunicação social. Artigo 273. A ação do Estado, no campo da comunicação, fundar-se-á sobre os seguintes princípios. Inciso 1. Democratização do acesso às informações. 2. Pluralismo e multiplicidade das fontes de informação. 3. Visão pedagógica da comunicação dos órgãos e entidades públicas. Artigo 274. Os órgãos de comunicação social pertencentes ao Estado, as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público ou a quaisquer entidades sujeitas, direta ou indiretamente, ao seu controle econômico, serão utilizados de modo a assegurar a possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes de opinião. Capítulo 6. Da defesa do consumidor. Artigo 275. O Estado promoverá a defesa do consumidor mediante a adoção de política governamental própria e de medidas de orientação e fiscalização, definidas em lei. Parágrafo único. A lei definirá também os direitos básicos dos consumidores e os mecanismos de estímulo à auto-organização da defesa do consumidor, de assistência judiciária e policial especializada e de controle de qualidade dos serviços públicos. Artigo 276. O Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, integrado por órgãos públicos das áreas de saúde, alimentação, abastecimento, assistência judiciária, crédito, habitação, segurança e educação, com atribuições de tutela e promoção dos consumidores de bens e serviços, terá como órgão consultivo e deliberativo o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, com atribuições e composição definidas em lei. Capítulo 7. Da Proteção Especial. Seção 1. Da família, da criança, do adolescente, do jovem, do idoso e dos portadores de deficiências. Artigo 277. Cabe ao poder público, bem como à família, assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, ao idoso e aos portadores de deficiências, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e agressão. Parágrafo único. O direito à proteção especial, conforme a lei, abrangerá, entre outros, os seguintes aspectos. 1. Garantir à criança e ao adolescente de conhecimento formal do ato infracional que lhe seja atribuído, de igualdade na relação processual, representação legal, acompanhamento psicológico e social e defesa técnica por profissionais habilitados. 2. Obrigação de empresas e instituições, que recebam do Estado recursos financeiros para a realização de programas, projetos e atividades culturais, educacionais, de lazer e outros afins, de preverem o acesso e a participação de portadores de deficiências. Artigo 278. O poder público promoverá programas especiais, admitindo a participação de entidades não governamentais e tendo como propósito. Inciso 1. Assistência social e material às famílias de baixa renda dos egressos de hospitais psiquiátricos do Estado, até sua reintegração na sociedade. 2. Concessão de incentivo às empresas para adequação de seus equipamentos, instalações e rotinas de trabalho aos portadores de deficiências.
3. Garantir às pessoas idosas de condições de vida apropriadas, frequência e participação em todos os equipamentos, serviços e programas culturais, educacionais, esportivos, recreativos e de lazer, defendendo sua dignidade e visando a sua integração à sociedade. 4. Integração social de portadores de deficiências, mediante treinamento para o trabalho, convivência e facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos. Inciso 5. Criação e manutenção de serviços de prevenção, orientação, recebimento e encaminhamento de denúncias referentes à violência. 6. Instalação e manutenção de núcleos de atendimento especial e casas destinadas ao acolhimento provisório de crianças, adolescentes, idosos, portadores de deficiências e vítimas de violência, incluindo a criação de serviços jurídicos de apoio às vítimas, integrados a atendimento psicológico e social. 7. Nos internamentos de crianças com até 12 anos nos hospitais vinculados aos órgãos da administração direta ou indireta, é assegurada a permanência da mãe, também nas enfermarias, na forma da lei. 8. Prestação de orientação e informação sobre a sexualidade humana e conceitos básicos da instituição da família, sempre que possível, de forma integrada aos conteúdos curriculares do ensino fundamental e médio. 9. Criação e manutenção de serviços e programas de prevenção e orientação contra entorpecentes, álcool e drogas afins, bem como de encaminhamento de denúncias e atendimento especializado, referentes à criança, ao adolescente, ao adulto e ao idoso dependentes. Artigo 279. Os poderes públicos estadual e municipal assegurarão condições de prevenção de deficiências, com prioridade para a assistência pré-natal e à infância, bem como integração social de portadores de deficiências, mediante treinamento para o trabalho e para a convivência, mediante. Inciso 1. Criação de centros profissionalizantes para treinamento, habilitação e reabilitação profissional de portadores de deficiências, oferecendo os meios adequados para esse fim aos que não tenham condições de frequentar a rede regular de ensino. 2. Implantação de sistema Braille em estabelecimentos da rede oficial de ensino, em cidade polo regional, de forma a atender às necessidades educacionais e sociais dos portadores de deficiências. Parágrafo único. As empresas que adaptarem seus equipamentos para o trabalho de portadores de deficiências poderão receber incentivos, na forma da lei. Artigo 280. É assegurado, na forma da lei, aos portadores de deficiências e aos idosos, acesso adequado aos logradouros e edifícios de uso público, bem como aos veículos de transporte coletivo urbano. Artigo 281. O Estado propiciará, por meio de financiamentos, aos portadores de deficiências, a aquisição dos equipamentos que se destinam a uso pessoal e que permitam a correção, diminuição e superação de suas limitações, segundo condições a serem estabelecidas em lei. Seção 2. Dos índios. Artigo 282. O Estado fará respeitar os direitos, bens materiais, crenças, tradições e todas as demais garantias conferidas aos índios na Constituição Federal. Parágrafo 1º. Compete ao Ministério Público a defesa judicial dos direitos e interesses das populações indígenas, bem como intervir em todos os atos do processo em que os índios sejam partes. Segundo, a Defensoria Pública prestará assistência jurídica aos índios do Estado, suas comunidades e organizações. Parágrafo 3º. O Estado protegerá as terras, as tradições, usos e costumes dos grupos indígenas integrantes do patrimônio cultural e ambiental estadual. Artigo 283. A lei disporá sobre formas de proteção do meio ambiente nas áreas contíguas às reservas e áreas tradicionalmente ocupadas por grupos indígenas, observado o disposto no artigo 231 da Constituição Federal. Título 8. Disposições Constitucionais Gerais. Artigo 284. O Estado comemorará, anualmente, no período de 3 a 9 de julho, a Revolução Constitucionalista de 1932. Artigo 285. Fica assegurado a todos livre e amplo acesso às praias do litoral paulista. Parágrafo 1º. Sempre que, de qualquer forma, for impedido ou dificultado esse acesso, o Ministério Público tomará imediata providência para a garantia desse direito. Segundo, o Estado poderá utilizar-se da desapropriação para abertura de acesso a que se refere o caput. Artigo 286. Fica assegurada a criação de creches nos presídios femininos, e às mães presidiárias, a adequada assistência aos seus filhos durante o período de amamentação. Artigo 288. É assegurada a participação dos servidores públicos nos colegiados e diretorias dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais, de assistência médica e previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação, na forma da lei. Artigo 289. O Estado criará crédito educativo, por meio de suas entidades financeiras, para favorecer os estudantes de baixa renda, na forma que dispuser a lei. Artigo 290. Toda e qualquer pensão paga pelo Estado, a qualquer título, não poderá ser de valor inferior ao do salário mínimo vigente no país. Artigo 291.
todos terão o direito de, em caso de condenação criminal, obter das repartições policiais e judiciais competentes, após reabilitação, bem como no caso de inquéritos policiais arquivados, certidões e informações de folha corrida, sem menção aos antecedentes, salvo em caso de requisição judicial, do Ministério Público, ou para fins de concurso público. Parágrafo único. Observar-se-á o disposto neste artigo quando o interesse for de terceiros. Artigo 292. O Poder Executivo elaborará plano de desenvolvimento orgânico e integrado, com a participação dos municípios interessados, abrangendo toda a zona costeira do Estado. Artigo 293. Os municípios atendidos pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo poderão criar e organizar seus serviços autônomos de água e esgoto. Artigo 294. Fica assegurada a participação da sociedade civil nos conselhos estaduais previstos nesta Constituição, com composição e competência definidas em lei. Artigo 295. O Estado manterá um sistema unificado visando a localização, informação e referências de pessoas desaparecidas. Artigo 296. É vedada a concessão de incentivos e isenções fiscais às empresas que comprovadamente não atendam às normas de preservação ambiental e às relativas à saúde e à segurança do trabalho. Artigo 297. São também aplicáveis no Estado, no que couber, os artigos das emendas à Constituição Federal que não integram o corpo do texto constitucional, bem como as alterações efetuadas no texto da Constituição Federal que causem implicações no âmbito estadual, ainda que não contempladas expressamente pela Constituição do Estado. Bem-vinda e bem-vindo à Legislação e Áudio com IA, onde a tecnologia cria som e imagem para democratizar o conhecimento jurídico. Aqui nós e você aperfeiçoamos juntos a tecnologia para produzir conteúdos cada vez mais precisos e acessíveis. Seu papel é vital. Para garantir melhor experiência, contamos com 2 níveis de qualidade. No nível GPT, o conteúdo é refinado pelas tecnologias com a ajuda do GPT. Agora o seu like e críticas da pronúncia e do texto são essenciais. No nível comunidade, seu vídeo foi relançado incorporando o seu desejo e o da comunidade do canal. Agora o seu like e comentários positivos decidirão a prioridade do próximo vídeo desta norma. Estamos prontos para começar, você mostrando as melhorias necessárias e nós criando novos vídeos. Sua participação é o nosso maior incentivo.